Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje também muito profunda e tem muito a nos ensinar a respeito da humildade, a respeito da confiança no Senhor. Quando nós ouvimos esse Evangelho, é importante fazer essa ponte hoje, de modo particular, com a leitura primeira da nossa liturgia. Ao longo da história da salvação, Deus sempre atuou com a sua mão, com o seu amor, com a sua companhia, com a sua presença. Só que, ao mesmo tempo, muitos não conseguiam ou não conseguiram identificar a ação de Deus na vida deles, na história da sua vida. Seja os poderosos, seja os reinos, seja quem fosse. Isso também acontece conosco. Nos momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes pensamos que Deus não existe, questionamos Deus porque Ele não responde nada. Somente depois de algum tempo, se pararmos para perceber onde Deus estava naquele momento da nossa vida, é aí que nós vamos identificar a sua ação misericordiosa, a sua presença naqueles momentos difíceis que nós passamos. Mas o que a leitura de hoje, as leituras da nossa liturgia, quer nos ensinar a respeito disto? Ora, vemos aqui o exemplo da Assíria. A Assíria, pelo fato de ter sido permitida, que assim Deus o quis, para poder fazer com que o seu povo voltassem para Ele, a Síria achou que era dono do mundo, que detinha todo o poder para si. Por isso é que mesmo o profeta vai dizer aquilo que eles falavam, que por causa da sua inteligência, por causa de tudo aquilo que tinha conquistado, é que eles eram fortes e tinham todo o poder na mão. Assim, o poder em relação às pessoas, o poder em relação a todas as fronteiras que conquistavam, para dizer que tudo era fruto da sua inteligência e do seu poder. Mas Deus, ao longo da história, mostra que
aqueles que caminham com certo orgulho e arrogância acabam por definhar ao longo da história. Porque assim, na mesma leitura, o profeta vai demonstrar para nós que a Síria, por achar que, por ser inteligente e poderosa, foi por causa dela que conquistou tudo, por causa dos seus méritos, e não pela graça de Deus. E o próprio Deus diz: por acaso um machado tem uma ação sozinho, sem que o homem o maneje? Assim o serrote e assim outros instrumentos? Para dizer que tudo vem da vontade de Deus, quando se trata, né, daquilo que é para ser realizado, para que o povo de Deus possa voltar para Ele, o seu povo. Então, o Senhor disse que iria destruí-los, não de uma forma como muitas vezes imaginamos, mas de uma forma purificadora. Quando Ele diz que ia colocar com aqueles que eles apoiavam sua força, os seus grandes homens guerreiros, iriam lhe dar a febre, de forma que eles não tivessem força para poder lutar ou seguir para frente nas suas guerras, para conquistar aquilo que queriam. Deus mostra uma forma de purificação, purificar o orgulho, purificar aqueles que detenhavam, que tinham ou pensavam que fossem os todos poderosos, mais do que Deus. Muitas vezes acontece na vida da história, no nosso dia a dia, onde muitos poderosos, onde muitos aqueles que conquistam, onde muitos aqueles pensam que pelo fato de ser inteligente, é por causa da sua inteligência que conseguem tudo, e mais à frente vai perceber, quando estiver abaixo, que ele não é dono do mundo e que não tem nenhum tipo de autoridade ou de autonomia aquilo que pensa ter, porque tudo pertence a Deus. Por mais que alguns digam que não, que ele não exista, mas tudo pertence e depende de Deus. É assim que o Senhor quer nos ensinar no Evangelho que acabamos de escutar também. Porque o Senhor Jesus vai dizer que, bendizendo a Deus em oração, bendito seja o Pai, porque revelou aos pequeninos os mistérios do reino de Deus, e não aos grandes e poderosos que acham que sabem de tudo. Jesus bendiz e agradece ao Pai porque por aqueles que com humildade e mansidão reconhecem a ação salvadora de Deus. Basta ver na história da vida das pessoas, quanto mais bens, quanto mais poder as pessoas têm, mas elas se sentem donas de si, sentem-se poderosas e autônomas, achando que o seu dinheiro, achando que aquilo que possui vai lhes dar aquilo que sempre querem. No entanto, não é assim. Sabemos muito bem que aqueles que menos têm são aqueles que mais abandonam-se e confiam em Deus. São aqueles que mais esperam em Deus. Por isso que os pobres são mais abençoados e são os escolhidos de Deus, porque sempre se colocam numa posição de agradecimento e de dependência da vontade de Deus na sua vida. Como é bonito vermos e perceber como é que Deus age na história. Do contrário, quando nós vimos que a sociedade valoriza a inteligência, valoriza tudo aquilo que são as posições desse mundo, o reino de Deus valoriza o contrário. Não que despreze o conhecimento que foi dado por Deus, a inteligência que foi dada por Deus, nunca Deus vai menosprezar aquilo que Ele mesmo oferece para os homens. É uma pena que muitos não sabem utilizar a sabedoria que Deus lhes dá para o jeito que Deus quer, mas apenas em seu próprio benefício. Mas para poder dizer que aqueles que mesmo na sua inteligência da vida, com a sabedoria que vem de Deus, reconhece que tudo aquilo que ele há, que ele tem, que ele existe, é por causa de Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje e toda essa liturgia. A Síria, pelo fato de pensar
que era toda poderosa por causa da sua força, por causa da sua inteligência, acabou por ser destruída todo o seu poder. E Jesus mostra-nos o caminho que nós devemos trilhar, confiando na sua graça, com humildade, sabendo que tudo aquilo que somos e temos depende do Senhor. E é para Ele e em função dEle e dos irmãos que Ele nos favorece, que Ele nos concede as suas graças. Por isso, somos convidados também a bendizer o Senhor, Pai e Senhor do céu e da terra, porque sempre revela-se aos mais pequeninos, aos indefesos, aqueles que são muitas vezes excluídos do mundo. São considerados ignorantes, são considerados inválidos. É ali que Deus mais revela o seu amor, revela a sua sabedoria. Peçamos a intercessão dos santos que hoje nós celebramos. Recordamos a sua história de vida porque foram missionários que levaram a palavra de Deus a terras longínquas. Primeiramente foi ao Brasil, depois voltou com o intuito de aumentar o número daqueles que queriam também anunciar o Evangelho, mas depois, pelas Ilhas Canárias, foram mortos, entregando a sua vida por causa da evangelização do Evangelho. Roguemos então, pedindo a intercessão desses mártires, pela Igreja, por aqueles cristãos que ainda não descobriram o verdadeiro sentido de servir a Deus, porque ainda servem-se a si mesmos. Por aqueles cristãos ainda que vivem com a sua fé mórbida, mornos, não conseguem dar um passo para que o amor de Deus lhe faça crescer, para que aquela chama da fé os ajude cada vez mais a enfrentar os seus desafios da vida. Por isso também pedimos por nós e por aqueles que se confiam às nossas orações. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora dar graças a Deus e rezar com os casais que hoje celebram as suas bodas, colocando nas mãos do Senhor e de Nossa Senhora, que continuem firmes no compromisso que assumiram no dia do seu casamento.